como é que nós conseguimos vencer as inclinações da nossa carne? Nós sabemos que quando nós nascemos de novo, a natureza terrena ela não se converte. Ela continua nos nossos membros, o pecado continua nos nossos membros, e nós precisamos mortificar a nossa carne todos os dias, fazer morrer essa natureza terrena todos os dias. Então, como é que nós conseguimos fazer com que essa força, esse poder, não nos domine? Somente pelo poder do Espírito do Pai, do Espírito do Eterno, do Espírito do Santo. Somente pelo poder dele. É o Espírito Santo que está unido ao Filho, o Espírito do Pai que está unido ao Filho e que se manifesta em nós. É somente pelo poder de Deus, queridos. E como é que nós conseguimos vencer essas inclinações da carne? Se nós estivermos fazendo o nosso dever de casa, que é nos enchendo da palavra e orando em todo o tempo. Porque da nossa própria força, eu não digo que é difícil, é impossível vencermos as inclinações da nossa carne. Por isso que a lei em si, os 10 mandamentos, né, a Torá, toda a palavra de Deus é a lei em si, ela não pode nos livrar da lei do pecado. Por quê? Por causa da enfermidade da carne, por causa da carne do homem. É necessário, queridos, o Espírito Santo. É necessário o poder de Deus em nós, que vai nos fazer ser livres da lei do pecado e da morte. Então não somos nós, na nossa própria força, que lutamos contra o pecado. Se for dessa forma, nós não vamos vencer. Nós não vamos agradar a Deus. Mas quando nós fazemos o nosso dever de casa, nos aproximamos de Deus, pela meditação na sua palavra, pelas orações, aí sim, Deus nos capacita. Há a necessidade da nossa escolha de nos envolver, de escolher, né, a palavra de Deus todos os dias. Porque é ela que vai nos capacitar. É como o salmista disse, eu escondo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Então é a palavra de Deus que nos capacita a vencermos as inclinações da carne. Sem Jesus, nada podemos fazer. Sem Ele, sem o Espírito dele em nós, em alta, nós não vamos conseguir frutificar, queridos. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos, capítulo 8, versos 1 a 9. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Aqueles que se unem ao Senhor é um Espírito com Ele, porque ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Através de Jesus, que está cheio da plenitude do Pai, porque em Cristo Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade, então o Pai está em Cristo, o Pai que é Espírito, o Espírito Santo é o Pai está em Jesus, e através de Jesus, nosso mediador, ele se manifesta. É o outro Consolador, é o Espírito do Pai unido ao Filho, que nos capacita. Então nenhuma condenação há para os que estão nele. Agora, os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí ele explica, por quê? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então somente pelo poder do Espírito. Aí ele continua, porquanto que era impossível a lei, não porque a lei é ruim, pelo contrário, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. A lei não é pecado, a lei é maravilhosa. A lei do Senhor é perfeita, traz a liberdade para aqueles que obedecem. Mas como obedecer? Sem a inspiração, sem a capacitação do Espírito, não tem como. Então, porquanto que era impossível, não era difícil, era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, porque Jesus se fez pecado por nós na cruz, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós. De que maneira? Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, segundo o poder do Espírito do Santo, do Espírito Santo do Senhor Jesus, que é unido ao Pai.
Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, porque há um poder, queridos, muito grande da carne. E não dá para vencer na nossa própria força. É impossível, somente pelo poder do Espírito. Então, os que são da carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, o apóstolo Paulo em Gálatas 5, verso 16, ele fala, 16 a 23, digo, porém, andai nesse Espírito. E se vocês andarem nesse Espírito, fazendo o deverzinho de casa, se enchendo da palavra, cultivando esse relacionamento do Espírito, né? E a nossa comunhão, nosso relacionamento é com o Pai e com o seu Filho. Então, se nós não cultivarmos a meditação na palavra de Deus, orando em todo o tempo, se nós não fizermos isso, nós vamos andar na carne. Então, se nós fizermos isso, andar em espírito, jamais cumprireis os desejos da carne. Porque a carne milita contra o espírito contra a carne, e nós sabemos de tudo isso. Aí ele fala, né? Ele fala uma lista gigantesca de obras da carne, coisas semelhantes a essa, não vão herdar o reino de Deus, quem pratica estas coisas, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Não há lei em si, mas não há o domínio da carne, que não nos deixa, que é impossível praticarmos a lei de Deus. Então nós precisamos andar em espírito. Nós precisamos permitir que Jesus Cristo nos capacite a cumprir a sua lei, que é santa, e o seu mandamento santo, justo e bom. Estão conseguindo compreender, queridos? Quantas vezes nós cedemos às paixões da nossa carne? Por que cedemos às paixões da nossa carne naquele determinado momento? Porque naquele determinado momento nós não estávamos cheios da palavra, não estávamos orando. Amém? Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Se quer frutificar, e frutificação são ações de santidade, frutificação é o oposto das obras da carne, então encha-se de mim, esteja em mim. Se estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, é ela, queridos, é a palavra de Deus que nos capacita, mas nós precisamos escolher nos entregar a ela. Por isso que não dá para viver um dia sequer sem se encher da palavra. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Por que ele não anda nesse caminho tortuoso da carne? Porque o seu prazer está na lei. Olha aí a lei. A lei do Senhor. E nesta lei medita de dia e de noite. Quando nós meditamos na palavra de dia e de noite, ela nos capacita, o seu Espírito, o Espírito da verdade nos capacita. E aí sim, nós conseguimos suplantar os desejos da carne. 1 João 2, do 1 ao 6, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. E nisto, olha o contexto, e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está verdadeiramente nele aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Um pouco mais adiante, João fala, este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Então, se estamos aperfeiçoados no amor, é porque estamos cheios dele. E ele, sobrenaturalmente, vai nos capacitar a guardar os mandamentos. Um pouco mais adiante, 1 João 2, versos 15 a 17. Não ameis o mundo,
a maneira de pensar contrária à lei do Senhor, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, se a gente está amando demais o mundo, as inclinações da carne, isso é porque nós não estamos cultivando o amor de Deus pela nossa busca por Ele. Não estamos permitindo que a Sua palavra nos domine. Porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Agora, o mundo passa e todos os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, como é que nós vamos santificar o nosso espírito, nossa alma e nosso corpo, para que possamos sermos salvos na ocasião da vinda de Jesus? Termos confiança no dia do juízo? Nos enchendo da palavra, porque é ela que vai nos capacitar. É a lei do Espírito de vida que nos capacita a vencer a lei do pecado e da morte. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então que possamos conhecer essa verdade. E conhecer a Deus é muito mais do que só ouvir dele. Como Jó. Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Então conhecer a Deus é se envolver com Ele. É se alimentar dessa palavra. Queridos, nós somos o que comemos. E a palavra de Deus é comparada a uma comida. Se quisermos ter uma saúde física, nós temos que nos alimentar bem. Com os alimentos que Deus estabeleceu para o nosso corpo. E se quisermos ter uma vida espiritual saudável, forte, nós temos que nos nutrir pela palavra. Quando essa palavra ela internaliza em nós, naturalmente, queridos, nós vamos aborrecer o pecado e vamos andar em santidade. Isto não quer dizer que nós não seremos tentados. Mas essa palavra, essa comida que estará em nós, ela vai nos capacitar. Porque a lei do Espírito de vida estará superior à força dessa comida, o poder do Espírito vai estar superior ao poder da carne. Então há uma luta constante da carne contra o Espírito. E só vai vencer quem estiver mais forte. Se alimentarmos nossa mente, fazer com que a palavra de Deus faça parte de nós, orando em todo tempo, o Espírito Santo vai nos capacitar a vencer as inclinações da carne. E nessa perseverança, nós alcançaremos a salvação definitiva das nossas almas, porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, queridos, não é na força do nosso braço, é na força do Espírito Santo. Então, que possamos cultivar o nosso relacionamento com Ele. Permitir que a palavra de Deus governe a nossa vida. Faça parte de nós. E aí, naturalmente, frutificaremos. Você vê alguma árvore dando fruto com toda a força? Frutificar! É muito difícil dar fruto. Não! A árvore, ela dá fruto naturalmente. Os ramos produzem os frutos sem esforço nenhum, naturalmente. Por quê? Por causa da seiva que está nesta árvore, que capacita a frutificar. Então, se essa seiva não estiver em alta no nosso coração, nós não vamos frutificar. Então, queridos, não negligenciem a meditação na palavra. Não negligenciem uma vida de oração. Não negligenciem o cultivar. Cultivem o relacionamento com o Pai e com o Filho. Aí sim, vocês e eu seremos capacitados a andar em santidade, produzir frutos de justiça. E aí sim, nós estaremos habilitados, qualificados para herdarmos o reino de Cristo e de Deus. Amém, queridos? Palavra de Deus para o nosso coração. Habite ricamente em vocês e em mim a palavra de Cristo Jesus.